E ainda sobre esse assunto, queria convidar o Plínio aqui para a gente conversar com o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da UF. Está nos acompanhando, professor? Muito boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tô, obrigado. Boa noite, Marcos. Ouço bem, ouço também, Plínio. Boa noite a todas e a todos. Professor, esclarece aqui, eu perguntei há pouco para o Plínio, vou perguntar novamente aqui para o senhor. Eu estava dizendo os dois caminhos possíveis aqui para o ex-presidente Bolsonaro, que o da condenação me parece um caminho mais curto, digamos assim. Depende da PGR apresentar, né, essa denúncia e o Supremo acolher e julgar. Já o caminho da anistia, que eu estava dizendo há pouco para o Plínio, me parece, digamos, mais longo. Tem que ser pautado na Câmara, tem que ser votado, tem que ser aprovado, vai para o Senado, que pode ou não ser pautado, em sendo pautado, tem que ser aprovado e depois ainda pode o Supremo questionar. Está correto esse raciocínio? Está correto, sim, Marcos. Agora, é claro que esses fatos dependem muito do poder de agenda das duas instâncias, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Porque a lei de anistia, por conceder um benefício, que é um benefício de reserva de lei, sabemos nós, anistia para o crime, portanto, depende de lei, e quem dá essa anistia é o Congresso. Como disse muito bem, o Congresso é uma casa legislativa bicameral, de maneira que ele percorre todo o procedimento na Câmara dos Deputados, que é a Casa de Representação do Povo, e depois no Senado Federal, que é a Casa de Representação dos Estados-membros da Federação. E se houver alguma alteração no conteúdo do projeto, o que for alterado no Senado volta à Câmara dos Deputados. Depois vai à sanção do Presidente da República. Se o Presidente da República vetar, a matéria volta ao Congresso Nacional, que poderá manter o veto do presidente ou derrubá-lo por maioria absoluta em escrutínio secreto. Então, é claro, é um processo um pouco mais demorado. Mas, note bem, a Câmara dos Deputados tem um presidente hoje, que é Hugo Mota, que já acenou no sentido de uma ponderação em torno daqueles crimes que foram cometidos em 8 de janeiro. E antes mesmo, no ano de 2022, o presidente do Senado é Davi Alcolumbre. A depender desses dois presidentes, que têm um poder de agenda importante nas casas legislativas, o processo legislativo pode ser mais rápido ou mais devagar. No caso da acusação ao Supremo Tribunal Federal, que há de ser feita pelo Procurador-Geral da República, bem, ali nós teremos um tempo até que todos os ministros possam acompanhar toda a instrução do processo para, ao fim e ao cabo, fazerem o julgamento. Então, você está certo quando diz que a probabilidade maior é do processo no Supremo Tribunal Federal talvez ser mais célere do que o processo legislativo de concessão de anistia lá no Congresso Nacional. E eu queria ouvir sua opinião. O Plínio me lembrou bem há pouco que esse é só o caso do Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado, né? Mas tem ainda o das joias, não é isso, Plínio? O do vacina. Exatamente. O senhor acha que essa estratégia, vamos dizer, da PGR está correta em fazer essa divisão? Primeiro, assim, se tivesse tudo junto, enfraqueceria a acusação? Costumamos dizer que o Ministério Público é o senhor da ação penal pública, ele é o dono da ação penal pública, ou seja, a ação penal pública só pode ser proposta pelo Ministério Público, quando, em relação ao Supremo Tribunal Federal, pela autoridade máxima nacional do Ministério Público, Marcos, que é o Procurador-Geral da República. Então, o Ministério Público ele tem o poder de decidir a estratégia adequada para a acusação. Ele pode fazer uma peça só de denúncia envolvendo todos aqueles aspectos, ele pode fazer um desmembramento e fazer denúncias distintas. Me parece que se isso se confirmar, nós não sabemos, né? Temos que aguardar, mas se isso se confirmar, o Procurador-Geral da República terá entendido que existem núcleos distintos de possíveis práticas criminosas. Digo possíveis porque ainda não há sentença condenatória, não podemos falar ainda na ocorrência do crime. Primeiro continente, o dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, de abolição violenta do Estado de Direito, como, por exemplo, tentativa de golpe de Estado, que são aqueles crimes trazidos pela Lei 14.197. E os outros dois continentes referentes às outras questões, por exemplo, a questão atinente à possível inserção falsa em sistema de informação,
crime lá do artigo 313 do Código Penal, que se aventa ter ocorrido em relação à questão do cartão de vacina, né? Porque teria havido uma falsidade informacional sobre o cartão de vacina. O Procurador-Geral da República pode entender que, apesar de o possível acusado ser o mesmo, essa conduta faz parte de um núcleo tão distinto do núcleo dos crimes contra o Estado de Direito que aquilo merece uma denúncia autônoma para a abertura de um processo penal autônomo. É o que provavelmente vai acontecer.